Olá, seja muito bem-vindo ao Podway, o podcast da rede de suplementos que mais cresce no Brasil, a Whey Suplementos. O nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui no Podway a gente fala sobre saúde, saudabilidade, a gente fala sobre suplementação de uma maneira geral, mas principalmente esporte, estilo de vida e bem-estar, beleza? Hoje vou ter a honra aqui de conversar com o Vitor Carvalho, né? Nosso sensei tartaruga. Muito prazer, Vitor. O prazer é todo meu amigo Bruno. O prazer estar aqui, né? Bom dia para todos. A gente trocar um pouco de informação é sempre legal. Legal, legal. Para começar, para vocês ficarem por dentro, você pode se apresentar, Vitor, como que você tem, para o pessoal ficar sabendo a sua área de atuação. Você é professor de jiu-jitsu, né? Você tem uma jornada já, a gente estava batendo esse papo aqui, você já tem uma jornada em relação a outras modalidades também, então você pode ficar à vontade em contar pra gente. E como que é o seu desempenho em relação a esse trabalho, esse contato com a luta, como que você enxerga isso na sua vida e o que que isso representa principalmente para você? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu comecei nas artes marciais bem novinho, né? Inclusive eu tenho guardado, eu podia ter trazido hoje, esqueci. Medalha? Eu tenho a minha primeira medalha guardada até hoje, eu tinha 5 anos de idade, 1980, ela tá lá guardadinha até hoje. Eu sou professor de judô, de wrestling, de luta livre e de jiu-jitsu, né? Já dou aula há 32 anos. Minha prioridade é o trabalho infantil, né? Eu lido com judô educacional e também divido minhas atividades com o jiu-jitsu. A gente tem uma equipe de competição também, né? E a gente trabalha, todos os meus alunos, né? A gente tem uma coisa complementa a outra, né? Porque os alunos, eles praticamente todos eles, os infantis, lidam com judô e com jiu-jitsu, né? 2 vezes na semana judô, 2 vezes na semana jiu-jitsu, né? Eu acho até que nós somos a única academia na cidade Com essa abordagem. que lida com isso. A gente usa muito a metodologia e a filosofia do judô com desenvolvimento emocional e comportamental das crianças. E quando a gente vê que existe um lado competitivo ali, que uma criança busca um pouco mais a parte de competição, a gente também influencia muito isso, que faz parte, né, da vida. Você competir por alguma coisa. Sim. Então, só que a parte competitiva a gente traz mais pro lado do jiu-jitsu, né? É um trabalho que a gente faz. Inclusive, em maio, nós fomos pro Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em São Paulo, Barueri, e voltamos de lá com 3 medalhas, né? 2 de ouro e um bronze, né? Foi bem Foi bacana. bem a equipe lá então. Foi bem bacana, foi E bem eu bacana. me chamou a atenção essa questão que você falou que os seus alunos vocês provocam alterna, né? Sim, Entre uma certa idade de fazer tanto judô quanto jiu-jitsu. sim. Existe um motivo específico que você enxerga de ter essa metodologia com os alunos mais novos? Sim, porque são atividades complementares, né? O judô, ele trabalha, via de regra, mais quedas, e o jiu-jitsu, via de regra, mais a parte de chão, né? Então, o que que acontece? A criança, quando ela inicia no trabalho, o judô é uma forma mais fácil dela entrar, porque é mais cômodo para ela ali, ela tá em pé e tal. A Uhum. gente trabalha muita ludicidade com as crianças, né? E aí, conforme ela vai se desenvolvendo na luta e vai perdendo esse medo, assim, de lutar, de competir, De de, cair de cair também, e tudo, dependendo da a gente, idade. a gente começa a jogar mais o jiu-jitsu também, porque o jiu-jitsu é mais amassador, é aquela Uhum. coisa mais desconfortável, o amiguinho fica por cima, aí às vezes o coleguinha fica sem ar, aquela coisa toda. Então é um trabalho um pouquinho diferente, mas que é bacana também, entendeu? Entendi, entendi, bacana. E onde que fica localizado o seu CT? Você comentou dessa parte de competição, Uhum, né, que vocês exploram em relação a mais o jiu-jitsu. Então, eu queria sim. que você falasse pra gente um pouco mais sobre isso, por que que não é tão visado o judô nessa parte também, se tem uma diferença de como as federações enxergam,
ou qual é o desenvolvimento que cada idade tem normalmente, se Uhum. tem uma influência disso. E o diferencial em relação à parte educacional, que você comentou que Sim. faz, e se essa diferença entre o que é o educacional e o que é o para luta você consegue fazer em relação ao que está presente no CT Uhum. e o que está presente no externo. Como que funciona Então, isso? o judô é tradicionalmente um esporte olímpico. Então a via esportiva do judô é muito grande. Mas ao longo do tempo, na minha visão, o judô foi meio que perdendo um pouco essa parte da filosofia do judô. Né? Para que serve o judô? O judô não nasceu e não serve só para você ganhar medalha. Né? E o pai, quando procura a atividade, ele não pensa que o o filho dele, vai ser um atleta olímpico. Ele procura, normalmente é porque o criança está dando trabalho, está muito na tela, a professora da escola É recomendou, é hiperativo, tem que hiperativo, gastar energia. algum contexto que ele é levado para academia para buscar disciplina, foco, atenção, respeito, né? Então a gente lida com o judô com esse caminho de entrada, entendeu? Onde a criança vai se adaptando a novas regras e a partir dali ela gera um contexto social melhor do que o que ela estava antes, né? Com a ajuda dos pais, é óbvio, com a ajuda da escola, a gente tenta fazer um trabalho conjunto. Então o judô ele tem pelo fato de ser japonês também, né? Então tem toda uma filosofia de hierarquia, de atenção. Então a entrada da criança na atividade do judô, né? Ela é sempre mais fácil, né? Ela tem uma base, me desculpa, ela tem uma base mais emocional, eu diria, Ela tem no uma, ela sentido do controle, ela no tem uma base sentido mais de filosófica mesmo. filosófica. Isso. A Entendi. filosofia do judô, né, do Jigoro Kano, que o judô ele foi feito para você melhorar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. O seu corpo, quando a gente fala, é o aspecto físico do corpo, você fica mais forte, mais ágil, mais rápido. A mente é quando você treina a sua cabeça, o seu comportamento, para você reagir da forma certa na hora certa. As situações adversas, por Isso, exemplo. Uma criança isso. é excepcional desenvolver isso, por exemplo. Sim, sim. Hoje em dia, essa história de bullying na escola, essa coisa toda, é como você reagir da melhor maneira a uma determinada situação. Porque o garoto pode, às vezes, chegar a derrubar um colega na escola, por exemplo, vai causar um problema na escola. Porque o garoto vai cair no chão, o chão é duro, aí às vezes o garoto não sabe cair. Então o estrago pode ser muito grande. Então, o fator emocional que você tem que fazer, a criança tem que entender que se ela fizer aquilo, ela vai machucar seriamente o colega, né? E ela conseguir fazer com que aquilo não atinja ela sem ter que você machucar o seu Ter colega, uma reação, é por exemplo. extremamente importante. É o uso proporcional da força, né? Então, para isso, você tem que estar com a consciência muito bem trabalhada. Você tem que fazer isso na aula direto, todo o aspecto, né, todo o contexto que você tem que trazer aquele contexto da escola, do curso de inglês, da praia, do amiguinho da rua para dentro do seu dojo ali e colocar aquilo de uma forma onde a criança possa se evadir daquela situação sem ter que tomar uma atitude. E se caso ela tenha que tomar uma atitude, que ela tome com a Proporcionalmente. proporcionalidade. Imagina, você não pode chegar num trânsito, por exemplo, e quebrar o braço de alguém porque o cara Sim. xingou você no trânsito. Isso é o uso desproporcional da força. Você sabe o que você é capaz de fazer. Só que quando você lida com isso com um adulto, é uma coisa. Quando você lida com isso com uma criança, é outra coisa. Então a nossa responsabilidade como educador é muito mais complexa. Então a gente tenta trazer esse contexto para dentro das crianças através da filosofia do judô, do respeito, da hierarquia, da coisa toda, para que a criança desenvolva habilidades, né, emocionais além das habilidades físicas. Porque a habilidade física, teoricamente, é uma coisa fácil de você conseguir. Né? Você consegue, a criança aprende muito rápido, então você consegue fazer com que a criança evolua no esporte, na luta, de uma forma relativamente fácil, né? E já a parte emocional E depende do já entra contexto familiar, contexto depende de uma social. série de realidades onde a criança está inserida que às vezes você não tem acesso. Então você tem que ter muito papo com a escola,
muito papo com os pais. Eu permito que os pais estejam sempre na minha É, academia, vendo as aulas. você entrou num assunto que eu ia te perguntar. Eu achei muito bacana você falar dessa questão de ser integrado, né? Porque o contexto social que leva, o contexto de vida, digamos assim, né? Que um pai coloca o filho dele para fazer uma luta, normalmente está relacionado a aspectos que você comentou, por exemplo, da disciplina. Sim. E como que você consegue fazer esse trabalho de ter essa ação integrada, ou onde que você faz esse trabalho, para conseguir entrar nesses outros contextos, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de educação envolvendo o esporte, entrando nesse outro âmbito sem ser a aula em si, é necessário muito contato, né? Sim. Então eu queria entender como que você faz para conseguir realmente Então, entrar com isso. Você tem uma jornada, você falou que você dá aula já tem muito tempo, né? 32 anos que eu trinta e dou aula. dois anos que você dá aula, e eu queria que você destacasse pra gente como que você consegue aplicar isso, ou especificamente onde que você faz esse trabalho, porque penso eu, no CT, você precisaria de um contato muito maior com os pais, para Uhum. ser algo realmente integrado, ou numa ação externa, se pode ser que seja algo que você faça num colégio, ou em algo mais social, no sentido de uma quadra, não sei, tô Então, falando como é que é o contexto de você a realizar esse gente, tipo de a gente atividade. tem uma metodologia. O que que acontece? Às vezes, vamos supor assim, um aluno novo, tá? Os meus alunos, né? A grande maioria deles, a gente tem uma turma grande, já são meus alunos há bastante tempo. Então, eu tenho hoje 3 gerações de aluno, por exemplo. No caso do meu amigo Alfredo, que é faixa marrom, ele tem 60 anos. O filho dele começou a ser meu aluno com 12 anos. O filho dele é meu aluno também. E a filha dele, a neta do Alfredo, também é minha aluna e tem 5 anos. Então é uma família que está comigo há muitos anos. Então o pai, o filho, a neta, os sobrinhos, está todo mundo ali. Então a contextualização fica um pouco mais fácil. Ah, mas são todos os pais que treinam e os filhos treinam? Claro que não. Mas a gente tem um bom grupo de pais que treinam e filhos que treinam. E quando isso não acontece, um aluno novo chega na academia, o que que acontece? Ele dá de cara com um contexto já formado, Sim, com um ambiente com ali um já ambiente já estruturado, formado. digamos Então assim. ele já fica já meio tipo, pô, aqui tá todo mundo sentadinho com a perna cruzadinha. Se o cara levantar, eu já falo, Matê, aí o garoto não sabe o que que é aquilo, ele já vai olhar e você fala, ó, perninha de agura, senta aí bonitinho, igualzinho os amigos. Aí ele vai lá e senta, porque ele não quer ser o diferente. E aí a atuação lúdica facilita muito isso. Porque não adianta você chegar para uma criança de 5 anos e tentar explicar um contexto social para Não, ela. não. Você vai jogar esse contexto social Comportamental, tem que entrar a dentro, pedagogia permite isso, muito isso, né? dentro das atividades que você faz. E aí você coloca essa realidade, por exemplo, você quer trabalhar a hierarquia. Por exemplo, o garoto não respeita a professora da escola. Um exemplo. Né? Hoje em dia está em voga isso. Muitas Uhum. crianças não respeitam os pais e não respeitam os professores. Lá na academia não tem problema com isso. Por quê? Porque a gente coloca essa realidade dentro da nossa aula. E aí o garoto ou a menina que esteja fazendo aula, as atividades que eles fazem, todas elas são direcionadas para a hierarquia. A criança vai entrar no tatame, tem que fazer o cumprimento na beira do tatame. Entrou no tatame, tem que ir lá procurar o mais graduado, cumprimentar o A professor. hierarquia vem dessa noção de respeito, E né? isso, e aí você vai trabalhando isso meio que por osmose. Sim. E aí a criança ela começa a entender, né, que determinadas coisas tem que acontecer numa determinada ordem, num determinado ciclo. E aí, aí a criança está dando um trabalho e não está conseguindo, não está fazendo, por exemplo. Aí você vai lá, pega uma atividade, aí você coloca um garotinho que é mais forte, com outro que é que você vê que é mal criadinho, mas é mais fraco. Aí tu pega o mais pesadinho ali, ó. Vamos botar esse garoto dentro dessa realidade aqui. Tá no contexto que ele tá se Ah, você faz o, comportando como você se. faz o que você quiser, tipo, mentalmente isso. Sim, Na cabeça dele, eu faço o que eu quiser. Tá bom, vou botar um garotinho aqui, ó, que é 10 quilos mais pesado que sim. Tirar você. você da realidade que você tá achando que. Isso. Aí sai daí agora na hora que você É, quiser. Aí às vezes ele fica brabo, porque não consegue. Aí você para, chama. Aí você vai dizer pra ele, ó, um dia você vai conseguir, um dia você não vai conseguir. Entendeu? Então, ó,
Isso acontece muito porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem um contexto muito celular. O que é o celular? Instagram, videogame, tem até aquela, o prêmio, né? Eu acho que essa parte, até desculpa te interromper, mas é um assunto muito bacana. Essa parte, a importância do esporte, até eu vou falar de uma forma um pouco mais ampla, além da Uhum, luta, né? Mas o que o esporte é muito inserido quando a gente fala de criança, de desenvolvimento, não é minha área, né? Que é uma por observação, uhum. é justamente a noção da derrota, de se desenvolver. Só um ganha. Por quê? Nem sempre você vai ser o melhor, nem sempre o seu melhor Vai é ser o o suficiente. suficiente. E o mundo de hoje, talvez seja isso o impacto maior do que Aham. você vem vivido há 32 anos, né? O mundo de hoje, ele não entrega isso. Se O você não prêmio tiver é o muito contato com o fácil. esporte, você assiste o que você quer, você estuda o que você quer, Uhum, uhum. dependendo do controle dos pais, você tem acesso ao que você quer, e muitas vezes a criança perde esse tipo de noção. O acesso à Daí que imagino informação, o uma. acesso à informação hoje é muito fácil e rápido. E a premiação também é muito fácil e rápida. E aí, quando a criança está acostumada com esse contexto, e você insere ela dentro de um outro contexto, onde o prêmio só vai sair aqui se você se esforçar. Ah, mas eu me esforcei e não consegui. Beleza, Faz continua parte, se é. esforçando, que uma hora você vai conseguir. E aí você joga isso dentro da aula. Ah, propositalmente vou ter um garotinho que eu sei que fulano não vai conseguir. Aí ele vai sair dali frustrado. Que é Aí, para ele ter essa aí sensação. hoje em dia a gente tem uma dificuldade de aceitar a frustração. A frustração ela faz parte do desenvolvimento. Ninguém cresce na facilidade, você cresce na dificuldade. E é claro que é um ambiente controlado, não acontece qualquer coisa. Né? Você coloca aluno mais graduado com menos graduado propositalmente. O aluno mais graduado ele tem um conhecimento de posição, de força, de mobilidade muito maior do que o menos graduado. E aí ele consegue coibir aquele menos graduado para que ele não se machuque. E aí ele vai fazer uma coisa que ele não vai conseguir, mas também não vai se machucar, e vai entender que ele vai ter que fazer mais força, que ele vai ter que aprender, que ele vai ter que vir na aula. É o famoso puxa pra cima, né? Exatamente, puxa para Se cima. estiver lutando, exemplo, categoria, vai lutar sempre com a tua Sim, categoria abaixo, você sim. não vai desenvolver. E aí, conforme isso vai acontecendo, aí você pega num outro dia um garotinho que você sabe que é mais no nível dele, e aí ele pode desenvolver aquilo que ele tentou no outro dia e não conseguiu. E aí você anima aquele garoto, entendeu? Aí ele começa a ter que lidar com a vitória e com a derrota, com o prêmio e com a frustração. E aí ele começa a entender que aquilo não vai acontecer sempre, Sim. que aquilo vai depender do esforço dele. E que às vezes ele vai se esforçar e não vai conseguir mesmo assim. E isso vai pro contexto de vida, né? Isso aí quando eu costumo dizer o seguinte, para os pais dos meus alunos, para os meus alunos, a arte marcial, ela é muito mais do que uma atividade física. Com respeito a todos os esportes, eu sou um fã de esporte, sou profissional de educação física, né? O esporte é uma ferramenta excepcional, é a melhor ferramenta para lidar com a educação hoje. Eu tenho essa premissa que o esporte é a melhor ferramenta para você lidar com a educação das crianças hoje em dia. A arte marcial, melhor ainda. A arte marcial ela é mais do que uma atividade física, ela é mais do que um esporte. A arte marcial ela é para a vida. Se você faz quando você descobre como utilizar aquilo que você faz na aula de arte marcial e leva aquilo para sua vida pessoal, aí sim você está fazendo arte marcial. Senão você está fazendo só esporte. É ruim? Claro que não. Mas a arte marcial é além disso, porque ela envolve outras questões, entendeu? Tem coisas que acontecem no tatame que só acontecem no tatame. Não acontece na aula de vôlei, não acontece na aula de ginástica, não acontece na aula de natação, entendeu? Mas que na arte marcial acontece dentro do tatame e a pessoa tem que aprender a lidar com aquilo. Ela não tem alternativa. Ela tem que se desenvolver ao ponto de aprender a lidar com aquilo. É um desafio muito específico. E quando ela aprende aquilo, ela leva aquilo para a vida dela pro resto da vida. E aí você consegue formar um cidadão melhor. Entendeu? Esse é o nosso trabalho do judô educacional, é esse o foco. Ah, mas você também falou que leva criança, adulto, que vai pro campeonato e tal.
também levamos, também faz parte. Porque tem coisa que acontece no tatame de competição que não acontece dentro do meu tatame. Mas não é um foco, por Mas exemplo, que não é o você foco tem lá. principal. Entendi. Você tem como foco lá, por exemplo, nesses trabalhos que você faz, o O desenvolvimento. desenvolvimento das pessoas. Às vezes, na época da pandemia, gente, a gente pegou muitos alunos com ansiedade, por exemplo, que queriam sair de casa e a gente tinha que dar aula de máscara, aí tinha pedaço do tatame separado, Uhum. aí tinha que botar álcool gel, aquela coisa toda, ninguém podia encostar em ninguém. Como se dá uma aula de arte marcial desse jeito? Sem encostar, Sem né? encostar na pessoa. Aí eu mandei fazer não, eu produzi uns bonecos de macarrão de piscina. Tem isso lá no Instagram ainda, até hoje, os bonecos, os A alunos fazem a adaptação que teve que adaptação, promover, e né? foi uma coisa muito legal. E aí você viu, a gente estava vivendo uma realidade extremamente difícil, a gente conseguiu trazer isso para dentro do treino, e a gente conseguiu fazer com que os nossos alunos se sentissem melhores. Tanto que a minha academia, ela praticamente não sofreu baque de perda de aluno, essas coisas em relação à mensalidade. Um monte de academias fecharam, professores que pararam de dar aula de jiu-jitsu até hoje não voltaram, que não conseguiram se reinserir. A nossa academia não sofreu com isso. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer uma realidade de fora do tatame para dentro do tatame e conseguimos fazer com que aquela realidade dentro do tatame as pessoas levassem para a vida pessoal delas. Que Isso, naquele momento todo mundo precisava naquele de um momento, todo suporte. mundo precisava de um suporte, inclusive nós Sim. professores. Né? Então, esse, para mim, é o grande legado do meu trabalho, do trabalho que a gente faz na academia, não só meu, né? Assim como meus instrutores, meus monitores, professores que trabalham comigo, né? Tem vários monitores faixas roxas, vários instrutores faixas marrons, para professores de faixas pretas, que todos eles trabalham no mesmo contexto. E a frase que eu gosto de dizer para o pessoal é o seguinte: o maior legado que a gente tem na arte marcial não é ensinar a lutar. Todo mundo acha que é. Ah, vou fazer porque eu preciso aprender a lutar. Não é. Aprender a lutar é fácil. É muito fácil. O maior legado nosso é fazer com que o nosso aluno consiga raciocinar com clareza dentro de uma situação ruim e consiga sair dela da melhor maneira possível. Então, se você tá lá, tem um cara de 120 quilos em cima de você, querendo arrancar sua cabeça do corpo, amassando você, deixando você sem ar, e você consegue raciocinar e ainda sair daquela situação, não vai ter nada na sua vida que vai ser mais duro com você do que isso aí. Entendeu? E aí, quando você pega isso e consegue transportar isso para sua vida pessoal, você não tem problema Você mais. já começa a ficar diante de uma situação dessa, Sim, vendo qual a oportunidade que você tem ali de exato. conseguir Porque sair daquilo, que é o que sempre tem que tem fazer uma solução. numa luta dessa, numa competição, igual você falou. Você, Sempre você tem. vai para uma competição, imagino eu que você se preparou no contexto da sua Sim, academia, você sim. tá ali de uma forma, chega na competição. Às vezes dá tudo errado. Às vezes dá tudo errado. Eu, por exemplo, nós fomos pro Campeonato Brasileiro, né? Aí você falou, ah, vocês foram muito bem, né? Levamos 6 alunos, voltamos com 3 medalhas. Pô, legal pra caramba. Mas a menina que foi pra ganhar, perdeu na primeira Aí, luta. Entendeu? Tava treinando, tava dura. E chegou lá e perdeu. Minha amiga Joyce, beijo pra você, Joyce. Foi lá e perdeu na primeira luta, uma luta duríssima, com uma atleta duríssima, entendeu? E chegou lá, deu errado. Isso e acontece. aí entra essa questão que você falou do mental, Ah, de faz você tem que parte, e tem, acolher, tem que tem trabalhar outros o atletas. mental, trabalhar o físico de novo, retrabalhar tudo para você voltar mais forte. Cara, isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm. Tudo é difícil. Se Ah, dedicar todo dia ao treino já é se difícil. dedicar. Se você não consegue se dedicar Sim. a um treino, E você vai se todo, dedicar ao chegar seu todo dia no trabalho, ao mesmo seu horário já estudo. tá difícil. Você vai, pô, você tem que desenvolver a dedicação. A dedicação, ela não tem que ser para arte marcial, ela tem que ser para tudo na sua vida. Se você faz qualquer coisa sem dedicação, essa coisa não vai dar certo. E aí você vai culpar o seu chefe, você vai culpar a vida, vai culpar os seus amigos, vai culpar a sua família, você nunca vai se culpar. Ah, mas eu me dediquei muito tempo e não funcionou. Se dedica mais, irmão. Treina mais, não tem jeito.
É a mesma coisa no tatame. A outra opção é não ter nem com o que se dedicar, né? Digamos assim, Você, vamos supor, no, você... no, no jiu-jitsu, você dá 3 tapinhas, a pessoa te solta. Sim, Na vida, você faz o quê? Você desiste, pura e simplesmente, de uma coisa? Aí você vai ficar pulando de galho em galho, tentando uma coisa a vida inteira? Você tem que ter isso dentro de você. O cara que é artista marcial, ele não desiste. Ele enfrenta. As dificuldades estão lá para isso, para você passar por cima delas e não colocar elas pro lado. Você vai voltar ali, aquela dificuldade vai estar ali. Então você precisa saber lidar com as dificuldades. Entender que aquilo está ali para o seu crescimento. E isso não é fácil. Quem fala que é fácil é mentiroso. Não é fácil. Mas é possível. E as pessoas conseguem. Basta você treinar a sua cabeça para isso. Se você treinar o suficiente, você vai conseguir êxito. Isso aí não tem discussão quanto a isso. Você vai conseguir. Uns mais rápido, outros mais devagar. Vai depender da possibilidade de cada um. Mas se você se dedicar, se você se doar aquilo, se você treinar aquilo, se você estudar, se você trabalhar, você alcança. tiver aquela humildade de Sim, olhar o que que você precisa sim. melhorar. Procurar uma orientação. Às vezes a gente não consegue uma coisa por si só, né? E o professor faixa preta, né, o sensei, ele tá lá para isso, para manter você no caminho, né? Ele é o cara que é mais antigo, que começou antes, que já passou pelos mesmos problemas que você, né? E ele faz o trabalho principal dele é fazer com que você fique no caminho, né? O caminho nunca acaba, não acaba na faixa preta. O caminho ele é eterno. Você tá sempre nele. Você não pode sair do caminho. Então o sensei, ele tá lá trabalhando com você. A gente fica na ponta da corda. Chega lá um pai, perde um emprego. Aí ele vai lá, pô, fui demitido, perdi o emprego, não sei o quê, como é que eu vou fazer agora? Acalma, vamos continuar treinando, vamos continuar trabalhando, a situação vai melhorar, você vai arrumar outro emprego. Não pode haver o desespero. Se desesperou, você afoga. Mantenha calma, mantenha a cabeça no lugar, raciocina com O clareza, que precisa fazer para que sair da precisa situação. fazer dessa situação, que você vai levar isso como um aprendizado para a vida. Às vezes há males que vem para bem. Entendeu? Legal. Então a gente nunca sabe o que está na nossa frente. A gente tem que ter cabeça no lugar, frieza. Ah, mas é muito fácil para você falar. Não é não. Não é não. Não é para mim, É, eu não é para até ninguém. queria que você falasse um pouco. Você tinha, a gente tinha conversado em relação a como a arte marcial mudou também a sua vida propriamente, né? Para você Sim. hoje ter a cabeça que você tem de uma construção, da experiência. Como que foi para Minha você, mãe que o diga. como que foi para você entrar na arte marcial, de onde surgiu o interesse em fazer várias, né? A gente está há um tempo É já falando dessa parte isso. educacional, mas eu queria que você falasse um pouco mais da sua história, de como que foi para você entrar nas artes marciais e principalmente explorar outras, né? Eu comecei na arte marcial em 1980 com judô. Minha mãe que me colocou, porque eu era criança muito quietinha, né? Então ela precisava que eu gastasse energia em alguma coisa, né? Eu tinha muita bronquite, asma, precisava fazer atividade física, aquela coisa toda. E minha mãe escolheu o judô, né, para me colocar lá no. Eu morava no Rio de Janeiro ainda, isso na década de 80, onde eu ganhei minha primeira medalha. E a partir daí fui desenvolvendo, peguei gosto pela coisa. A família se mudou para Niterói. Eu conheci o Sensei Carlos Lúcio em 1982 na escola onde eu estudava, no Instituto São Marcos. Ele dava aula nessa escola. Minha mãe me colocou para fazer aula lá e desde então eu tenho o mesmo professor, né? Um abraço, Carlinhos, um segundo pai para mim, um cara que me espelhou dentro desse trabalho, né? Um cara excepcional, né? Que me acolheu ali dentro das dificuldades que eu tive na época. Minha mãe trabalhava no Serpro, aí ela foi demitida e a gente passou por uma instabilidade familiar e o meu sensei acolheu aquela situação lá. A partir de então, eu passei a colaborar com ele nas aulas e fui gostando da situação. Com 15 anos, eu já tinha certeza do que eu queria ser. Eu queria ser professor de educação física para ser um professor de judô melhor, assim como meu sensei, e foi exatamente o que eu fiz. Né? Eu fiz vestibular para o UFRJ, passei para educação física, e aí comecei a dar aula e tudo, peguei minha faixa preta,
montei meu tatame e fui me desenvolvendo dentro da carreira do judô. Esse tatame que você tem hoje já é esse que tem esse... Não, o tatame que eu tenho hoje, eu construí ele eu comecei a construir ele em 2011 e inaugurei ele em 2015, né? Mas eu tinha já um outro tatame na casa da minha falecida vovó Estela, que me cedeu um galpão que tinha na casa dela, vizinho da casa da minha mãe, aonde até hoje tem uma academia lá, com meu amigo Paulinho do estúdio Sou Mais Fitness, tá lá alugado para ele hoje, né? Eu não conseguia lidar com dois CTs ao Uhum. mesmo tempo, então eu aluguei um e fiquei utilizando o outro, né? Então, é, esse tatame inicial, ele tá lá, até hoje existe lá, mas eu hoje trabalho no Engenho do Mato com uma academia que só tem tatame, só tem arte marcial. Então a gente tem aula de Muay Thai, tem aula de Jiu-Jitsu e tem aula de Judô. E aí, com o passar do tempo, eu sempre fui um cara que gostava de saber o porquê as coisas aconteciam. Então, a história da coisa foi me puxando para outras coisas. E aí eu conheci o pessoal da luta livre e comecei a fazer luta livre também com o professor Renato Henrique. Depois conheci o professor Joil de Oliveira, né, que hoje é o meu professor de luta livre, o meu mestre de luta livre. Né, um abraço pro Joil aí, um grande amigo, né? Aí peguei a faixa preta de luta livre também. Aí depois conheci o pessoal do wrestling. E aí com o mestre Flávio Cabral, que hoje é o presidente da Confederação Brasileira de Wrestling, né? Da Niterói Wrestling. A gente tinha a equipe, a gente participava lá junto. Fui competidor também, né? Muitas vezes. Né? Hoje em dia não trabalho mais com wrestling, mas colaborei muito com a fundação da Hélio Erge, que existe até hoje. Né? E depois, por último, de tanto meus amigos chamarem para vamos fazer um jiu-jitsu, vamos fazer um jiu-jitsu, pô, Tartaruga, vamos lá fazer um jiu-jitsu, pô, você é Isso aí dono do já jiu-jitsu. tinha estrada Já pra tinha caramba. estrada pra caramba. Aí eu fui, em 2010, comecei a fazer jiu-jitsu. Né? Minhas primeiras aulas foram com o Paulo Vitor, que hoje é da Gracie Barra, faixa preta mais alto nível. Grande Conheço, abraço aí pro gente muito Paulo boa. Vitor, gente Conhecer. boníssima. Aí depois ele viajou para os Estados Unidos, aí acabei parando, aí voltei, aí comecei com o Léo Pé Preto de novo, né? Fui lá para a faixa branquinha para começar tudo desde o começo, e queria ser professor, gostei do negócio. Aí comecei a competir, fui campeão brasileiro, fui campeão estadual, né? Fui campeão de vários torneios e queria dar aula. E aí eu gostei da dinâmica da luta do jiu-jitsu, né? E hoje o meu carro forte é o judô infantil e o jiu-jitsu, né? Eu lido com essas Com essa duas, parte que a gente com trocou essas duas bastante ideia partes. sobre o educacional. Isso. Muito bacana, Vitor, muito bacana. É um prazer conversar com você aqui hoje. Queria saber se a gente tem alguma agenda aí de evento, alguma Então, no coisa. dia 13 de julho, né, no Colégio Laplace, um grande abraço para minha amiga Roseli, coordenadora lá do Colégio Laplace. Esse ano a gente faz 10 anos de parceria com o colégio. Né? É muito gratificante a gente ter essa linha de parceria, né? Eu dou muita aula em escolas, eu dou aula também na Eco Baby, também com uma escola que já estou lá há anos, com uma parceria muito legal. E a gente leva todos os nossos alunos, né, para a quadra do Laplace e faz a festa do judô lá, que já é tradicional já há muitos anos. Né? A gente está indo por, se eu não me engano, 35º festival já de judô educacional. Então Tradição já, né? todos os professores faixas pretas e instrutores faixas marrons que lidam com o judô educacional da nossa equipe da Associação Kuzushi de Judô Educacional, a gente leva os alunos para lá e fazemos uma competição amistosa, né, dentro dos padrões do judô educacional, né? Por exemplo, não tem pódio, as medalhas todas são iguais. Então, a premiação do mérito não é se você foi primeiro, segundo ou terceiro. Isso é um diferencial grande. É de você estar lá, de você ter a coragem de Disposto. entrar no tatame, de se expor, de lutar, de fazer aquele trabalho todo, de você mudar de faixa. Então, a outorga de faixa é no mesmo dia do festival.
né? E no final do festival todos eles recebem a sua medalha, né? Igual, um ao lado do outro, né? Isso é uma coisa que a gente faz para que um se ache superior ao outro, né? Então é uma coisa que a gente tenta equalizar isso. E aí o diferencial fica na faixa. Uns passam para uma faixa, outro passa para outra. E aí você galga, né? Dentro da aula de judô, o conhecimento, e você na prova você demonstra ao que você é, fez de melhor. E aí um ganha 3 graus, outro ganha 2, outro ganha um, outro passa para uma faixa, outro passa para outra, e você vai nivelando, né, o conhecimento técnico dos alunos Mas de pela uma faixa. maneira que, Isso. sim, A premiação da medalha, ela fica igual para todo mundo. entendi, Todos recebem a mesma medalha, entendi. não tem pódio. É só recapitulando então, quando que vai acontecer esse evento lá? Dia 13 de julho, às 9 horas da manhã, no Colégio Laplace, todos os alunos do judô educacional da Associação Kuzushi estarão lá, os pais também, vai ser um evento bem bacana. Muito E a bom. Whey vai estar lá É também com a isso que eu ia gente. falar. Muito bom. No dia 13, a gente vai estar lá também, evento super, super importante. É muito bom saber que a gente também está associado, né, Sim. a pessoas que têm essa visão em relação à educação, que se estende também para o cuidado, né? A gente falou muito da parte emocional, mas que também envolve o alimentar, Sim. né? Dentro dos hábitos, dentro do que você se propõe em relação ao esporte, em relação a se cuidar. E são pessoas são academias, CT, colégios, com esse tipo de cuidado que a gente está associado e que é uma honra a gente fazer parte É, disso também. A gente vai estar lá o que puder, né? Para quem não sabe, a gente tem a parceria diretamente também com o CT em relação aos benefícios que a gente fornece, ao nosso aplicativo, em relação também a ir na loja, conversar, a gente já está sempre aberto a isso, mas quando quiser também, quando tiver uhum. interesse, pode vir até a gente, que a gente É vai ser sempre muito sempre prazeroso fazer parte é disso. sempre bacana quando eu costumo falar isso também, quando a sua marca ela já é estabelecida, graças a Deus eu tenho um trabalho consistente já há muitos anos, né? E você tá associado a grandes marcas, assim como a Laplace, assim como a Whey, a gente tem parceria com o CNA também, todos os alunos nossos também têm benefício no curso de inglês, Uhum. né? Então a gente com a Eco Baby, então a gente está envolto com instituições educacionais, né? A gente lida com o desenvolvimento das pessoas. No próprio jiu-jitsu, às vezes a pessoa não quer ser competidora, mas aí você lida com aquela pessoa e traz pessoas que já tiveram câncer, que Uhum. estão em recuperação, pessoas com ansiedade, pessoas com N problemas, às vezes emocionais, que dentro do tatame ali ela se encontra de uma maneira que é inevitável ela melhorar a vida dela. E a pessoa, quando entra no jiu-jitsu, entra na arte marcial, ela não tem nada a perder, ela só tem a ganhar. Isso é o legal da coisa, entendeu? Então, quando você vê pessoas, famílias se desenvolvendo positivamente, isso, porra, não tem preço pra gente, como professor, né? Sim. Como instrutor, como monitor. Às vezes tem pais de alunos que vão se graduando e viram monitores e instrutores da própria academia. E lidam com seus próprios filhos dentro do tatame com o filho dos E outros. às vezes entrou com uma outra Sim, mentalidade, só que sim, faz tão, sim. tão bem que ele continua Exatamente. nutrindo aquilo ali de estar no Todo ambiente. mundo, quando fala em entrar no jiu-jitsu ou no judô, na arte marcial, fala, eu não gosto muito de agarração, não sei o quê. Isso todo mundo fala isso. Depois que conhece e vê como que o desenrolar das coisas acontecem, né? Aí a pessoa vê que é outra coisa. Né? Porque quando você está do lado de fora olhando, às vezes você olha um mais graduado treinando e fala, pô, nunca vou conseguir fazer aquilo. Mas não é isso que você tem que ver. Você tem que ver a pessoa que não conseguia fazer nada, Isso aí. absolutamente nada, evoluindo dentro da aula. De repente ela resolve fazer competição e ganha. E aí você vai ver, qual é a idade daquela pessoa? Pô, tem mais de 40, às vezes mais de 50. Eu tenho uma aluna agora, a Tâmara, né, do Cuca do Amor, que ela é uma aluna Aham. nossa, pô, se desenvolveu brilhantemente. A Andresa também tem 50 anos, sobrepeso. E a Andresa foi campeã, ganhou o cinturão, e a Tâmara foi pro Campeonato Brasileiro, foi campeã É brasileira. o que a dedicação faz, É né? o que a dedicação faz. Então, quando você vê que a pessoa consegue alcançar isso, todo mundo consegue. Basta querer e se colocar à prova para isso. Vai ser fácil? Não vai. É. Vai ser duro? Vai. Vai ser doído? Vai. Mas todo mundo consegue. E é o que você falou. O começo você tem que olhar para quem
Sim. percorreu uma estrada e está conseguindo seguir nela. Porque acho que é daí que vem, né? Todo esporte a gente comenta muito sobre isso, seja quando a gente fala de corrida, Uhum. musculação, é importante você começar. Não Sim. adianta você olhar a linha de chegada de alguém e achar que o caminho foi, né, foi Sim, curto, sim. que o caminho é rápido. Não é. O importante é você começar e ter dedicação naquilo que você faz. Exatamente. Você começa aquele caminho ali, você vai trilhando ele, as coisas vão se transformando. Quando você vê, você já tá lá na frente. Quando você vê, você olha para trás e vê assim, caraca, como é que eu consegui chegar até aqui, né? Então você vai sempre ganhando mais, mais e mais. Você vai trabalhando para ficar melhor cada dia, entendeu? Aprender mais. Aí você começa a entrar nas faixas brancas e aí todos os alunos nossos, por exemplo, é um faixa branca nosso, faixa branca. E entrar um faixa branca novo e ele sentir que aquele novo tá inseguro, tá fazendo alguma coisa errada, ele vai sentar do lado e vai ajudar aquele faixa branca, mesmo ele sendo faixa Já branca. tem a percepção. Já tem, porque isso é uma coisa histórica dentro do nosso Sim, tatame. A sim. gente é uma coisa que a gente trabalha, né? Você ajudar o seu colega. Porque muita gente acha que o jiu-jitsu, o judô, a arte marcial é um esporte individual. Ele é, você entra no tatame sozinho ali. Só que você precisa do corpo de um outro alguém para você desenvolver o seu corpo. Na hora da luta, é você contra alguém, é individual. Mas para você se desenvolver, você precisa de várias pessoas ali. Várias pessoas participaram do seu processo. Às vezes, alunos que nem estão mais na academia, eles participaram, eles doaram o corpo deles para que você treinasse. Entendeu? Então, a percepção de você não machucar o colega, de você estar ali sempre, de no dia da graduação você chega lá e você não sabe o que, que vai acontecer, mas você fica feliz pelo grau que o outro recebeu. Entendeu? E é essa transformação que ela é impagável. Entendeu? Visão muito bonita. E é uma visão que vem da empatia, né? Que a gente Sim, sim. aplica em tudo que a gente faz na É nossa vida, exatamente. né? É o acolhimento do próximo, né? As pessoas não podem olhar para a arte marcial só como uma arte de combate. Ela é uma arte de combate. Não vou ser hipócrita de achar que ela não é útil para alguma coisa. É claro que ela é, mas o foco principal dela não é esse. É você se transformar numa pessoa melhor. Né? E graças a Deus a gente tem um grupo maravilhoso na academia. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas com inúmeras dificuldades que hoje são pessoas muito melhores, estão em posições muito melhores por causa da arte marcial, porque levaram aquele conceito para a vida deles, trabalharam anos e conseguiram galgar na vida, não só na arte marcial, na vida. Isso é que é o legal, inúmeros exemplos, inúmeros. Eu podia ficar aqui até amanhã falando inúmeros exemplos do Alfredo, do Benoni, da Tâmara, da Joyce, da Andresa, do Vlad, de inúmeros alunos meus que começaram na arte marcial com foco, né, e se desenvolveram como pessoas. Que consegue aplicar isso em todos os Pô, âmbitos. ganhando mais, trabalhando melhor, dormindo melhor, o casamento melhor, tudo, a vida da pessoa melhora em todos os sentidos. Né? Se você souber lidar com as questões que acontecem no tatame, transportar isso para sua vida pessoal, não tem erro. Você vai ser uma vida melhor. Eu tiro isso por mim também. E eu vou lá, hein? Vou lá que você falou. Vai lá, Vou pô. lá que Hoje em dia, se é pra melhorar, a gente tá junto. hoje em dia a gente tem eu tenho uma cabeça tão melhor. Você vê, eu costumo falar isso até com minha esposa. Beijo pra você, meu amor, Vivian. Né? A gente casou no início do ano, em janeiro, né? E hoje eu sou um cara muito mais maduro para lidar com um relacionamento do que eu era antes. Eu sou uma pessoa hoje muito melhor, eu não tenho dúvida disso. E eu acredito isso e bato palma para minha mãe, porque foi ela que, Dona Leonor, Deu o beijo para você pontapé também, inicial, né? ela que deu pontapé, minha maior fã, curte todas as postagens, né? Mãezinha, amo você do coração, tá? Vai estar Ela, ligado aí no podcast também, né? ela que começou esse trabalho todo, né? E eu só dei continuidade, né? Legal, legal. Muito obrigado pela sua Eu presença, que Vitor. agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Como eu falei, é uma honra, né, receber você aqui e que se estenda também, se você tem interesse de estar aqui com a gente, fazer um bate-papo sobre saúde, sobre cuidado, sobre pessoas, sobre desenvolvimento. Vem com a gente. Pode ter certeza que vai ter um apoio muito grande de falar sobre o que você faz, falar o que você propõe, assim como o Vitor falou bastante aqui em relação ao desenvolvimento de pessoas, em relação a se propor
a trazer participar de novos desafios em relação à atenção que a gente tem que ter com as pessoas, como que é no âmbito dele especificamente da luta, da arte marcial, e é muito importante que a gente tenha essa visão, que a gente tenha esse cuidado, e a Way vai estar sempre de portas abertas também para receber pessoas assim como você, que, como eu falei, é uma honra. Prazer é todo meu. Valeu, fiquem ligados. Agradeço aqui a todo mundo que assistiu e até a próxima. Já já a gente tem mais novidade.